fazer dela um instrumento lindo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se eu não te ouvir, eu morro. Aleluia. Se eu Aleluia. Pode sentar. A voz do Senhor é segurança. A voz do Senhor é tudo. E isso é muito forte. Se eu não te ouvir, eu morro. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Depois de uma administração dessa, é difícil você dar continuidade. Porque hoje é quarta-feira e nós costumamos fazer voto aqui de 7 quartas-feiras. Voto ao Senhor. E muitas vezes nós fazemos voto ao Senhor pedindo algo que para nós é impossível. E eu fiz um voto ao Senhor que há muitos anos eu não fazia. E todas as vezes quando o ministro, o dirigente, quem estava aqui à frente, perguntava quem quer fazer um voto, eu dizia, eu não faço. Eu não vou fazer, Senhor, porque eu já fiz voto contigo e eu não consegui concluir o voto. Então eu não faço mais um voto com o Senhor, enquanto eu não entender que eu vou fazer e eu vou com Ele até o fim. Porque quando você faz uma aliança com o Senhor, você faz uma aliança com o Senhor. E você não pode quebrar essa aliança. E eu fiz um voto ao Senhor. Nem me lembro quando foi que eu comecei esse voto. Eu anotei em algum caderno. E o voto que eu fiz com o Senhor foi pela minha vida espiritual. E eu creio que é por isso que hoje eu estou aqui. Porque faz muito tempo, anos, que eu não subo aqui para trazer a palavra do Senhor. Venho para dirigir, mas para trazer a palavra do Senhor. Há muitos anos que eu não vinha, que o Senhor me colocou no monte. E quando eu fiz esse voto com o Senhor, eu entendi várias coisas. Porque eu dizia ao Senhor, Senhor, a minha vida espiritual não está como eu gostaria que ela estivesse. Não está como eu tinha ela antes. Eu não sinto queimar em mim como eu sentia antes. E eu preciso sentir isso de novo. Então, quando essa canção diz, se eu não te ouvir, eu morro, é uma coisa muito forte. E o texto, a mensagem que hoje eu trago aqui, que para mim foi muito difícil. Na verdade, o Senhor tem falado comigo sobre isso desde o ano passado. E quando veio chegando o final do ano para cá, e exatamente virou o ano, chegamos em janeiro, e o Senhor falando e falando e falando. E aí, quando eu dei por conta, eu estava numa escala de pregação aqui. Esse dia é hoje. E o Senhor me deu um tema, chamados como atalaia. Quantos atalaias nós temos aqui? Levante sua mão. Aí você me pergunta, e o que é atalaia? Como é que eu vou levantar a mão se eu não souber o que é um atalaia? Como é que eu sei se eu sou um atalaia ou não? Né? E eu trouxe aqui para vocês o que vem a ser atalaia, qual é a sua origem. Esse atalaia, ele vem de origem árabe.
atalaia, de uso militar, que significa torre de observação, construída em lugares elevados, de onde pode-se observar o mar ou vastas áreas de terras. Diz também que pode ser qualquer lugar elevado ou ponto alto de onde se vigia. Eu não sei, já botaram a imagem aí? Vocês vão estar vendo aí algumas torres. Eu não sei se vocês já viram. Geralmente quando a gente assiste aqueles filmes, né? Filmes de guerra, filmes de castelos, nós conseguimos ver ali. Vai estar mostrando aí algumas torres. Essa torre daí, se não tiver o atalaia para avisar isso aí, se não tiver aquele sinal ali naquele farol, que isso é uma torre também, os navios vão chegar e se não for avisado, eles vão bater nas rochas. E ele diz que o termo atalaia também se designa para pessoas encarregadas de vigiar determinadas áreas. Neste caso, o sinônimo de atalaia seria sentinela ou vigia. E na antiguidade, os atalaias, eles ficavam em torres ou muralhas para vigiar os inimigos que se aproximavam. Como vocês estão vendo aí. O papel do atalaia era avisar quando o perigo estivesse próximo. Quantos atalaias nós temos aqui? A responsabilidade do atalaia, ela é muito, muito, muito séria. Imagina que o atalaia está ali, na torre, e daquela torre ele vê todo o horizonte, ele vê o mar, ele vê as terras, ele vê a cidade, ele vê tudo que tem por ali. E a obrigação dele é correr para avisar quando o perigo chega. Ele tem que alertar a cidade e ele tem que falar para o rei o que é que está acontecendo. E se por acaso aquele atalaia falhar, a cidade pode vir perecer. Quantos atalaias nós temos aqui? Quando você tiver certeza que é um atalaia, dê um amém bem alto. Agora eu estou começando a acreditar que você é um atalaia. Se o povo ignorasse os atalaias, eles colocavam a si mesmo em grande risco. E se os atalaias não dessem a informação que o perigo estava chegando, toda a cidade estaria em risco. Como atalaia, a responsabilidade que nós temos é surreal, porque está sobre nós a responsabilidade de vida ou de morte de outros. E quando nós não fazemos isso, é requerido de nós um preço. E nós ouvimos nessa canção agora que todas as vozes se calem. E que só a voz do Senhor seja ouvida. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E o atalaia, ele é a voz do Senhor para avisar sobre esse perigo. Estar de atalaia é o ato de ficar de guarda, à espreita, vigilante, em prontidão, sempre atentos ao que possa vir a acontecer. E a Bíblia, esse termo, era usado justamente para isso, para descrever os profetas. Eu gostaria que você abrisse no livro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Deixa aberta aí sua... Amém? Antes de nós lermos, fique em pé um minutinho. Todo mundo em pé. Só não fique em pé quem não tiver pé. Quem tiver pé, fique em pé.
Agora coloque aí a sua Bíblia um pouquinho aí na cadeirinha. Beleza. Jogue sua mão para frente, assim, ó. Se solte. Para cima, para frente. Se espreguiça assim, ó. Bora. Isso, faça um exercício, se estique todo. Tem gente que veio do trabalho, tá todo mundo cansado. Se solte, deixe sua carne se soltar toda aí. Deixe que o Espírito possa mexer aí em você. Agora você está vendo uma cadeira vazia. Se tiver uma cadeira vazia aí ao seu lado, chegue perto dela, toque sobre ela, que você vai falar com essa cadeira agora. Se movimente, viu? Porque aqui tem um bocado de cadeira vazia, ó. Isso. Se movimenta aí. Que você agora vai falar para essa cadeira. Você disse que é uma atalaia. Então começa aí a falar para essa cadeira. Profetiza aí para essa cadeira. Veja aí, nessa cadeira está sentada a pessoa que você quer que esteja aqui. Então fale, dê nome a esta cadeira. E diga a ela que ela precisa estar aqui. Fale para ela. Aquilo que o Senhor está colocando no teu coração para que essa pessoa esteja aqui, você é atalaia do Senhor. Então profetiza aí para ela. Fala do perigo que essa pessoa está correndo sem ela estar na presença do Senhor. Fala para ela que se ela não ouvir a voz do Senhor, ela vai morrer. Fala para ela que ela precisa calar todas as vozes e ouvir só a voz do Senhor. Dá nome para essa cadeira. Você é uma atalaia. Você é um profeta, uma profetisa do Senhor. A Bíblia diz que o atalaia é representado pelos profetas do Antigo Testamento. Eles eram responsáveis para alertar o povo do perigo do pecado. Pode sentar. Sabe, irmãos, essas cadeiras que estão aí vazias é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha. Fiquem bem atentos à palavra do Senhor nesse momento. Fiquem atentos a tudo, não perca nada do que o Senhor tem para falar hoje à noite para você. Em dezembro nós tivemos o aniversário da nossa igreja. Sexta, sábado e domingo. E quando chegou no sábado, que eu olhei aqui para as cadeiras, eu vi que tinham muitas cadeiras vazias. E aquilo me deu uma dor tremenda. E eu saí daqui, fui para o banheiro, fiquei chorando e fui para lá. Eu disse, Senhor, como a igreja está vazia. Como é que pode o aniversário da igreja? Hoje é sábado, à noite. Quem trabalha, quem estuda, já deviam estar aqui. Cadê essas pessoas? E me deu aquela dor terrível naquele dia. E quando terminou o culto, depois o pastor deu uma palavra para nós lá dentro. Mas é assim mesmo, isso não confortou o meu coração. E o confronto que eu tive com o Senhor foi ele dizer, é sua culpa, é sua responsabilidade. Porque foi isso que eu senti. Eu disse, Senhor, eu tenho culpa porque a igreja está vazia. Porque eu poderia ter feito mais. Porque eu poderia ter ficado firme na torre. Porque eu poderia ter avisado mais do perigo. Porque o Senhor me chamou como mensageira. E eu me calei. Mas essa canção diz que cale-se em todas as vozes, menos a voz do Senhor. E você como atalaia, você é a voz do Senhor. Você é a voz do Senhor para aquele que precisa estar aqui. Eu sou a voz do Senhor para isso. E hoje nós somos esses atalaias levantados pelo Senhor para cumprir tal papel. Então, quando o Senhor nos chama, Ele antes nos capacita. E diz assim, o capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. Diga, doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras.
porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não se quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhe dirá: assim diz o Senhor Deus, quer ouça, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi ruídos das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Eu fui até o Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo, diga, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade. Aí ele diz: e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí do vale, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, com uma glória que vi junto do rio Quebar, e caí sobre o seu rosto. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quando a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo,
e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Uma palavra dura, uma palavra que eu chorei do começo ao fim, uma palavra que todas as vezes que eu dizia: Senhor, Senhor, o Senhor está dizendo que eu sou essa casa rebelde? Senhor, aí você lembra, anos atrás que eu não subia, anos atrás que eu estava parada, e um voto que eu fui fazer porque eu precisava, porque eu queria, porque a minha casa espiritual não estava como eu gostaria de estar. Mas eu estava aqui, louvando ao Senhor. Mas o Senhor, Ele não quer um pedaço, Ele quer um todo. Mas Ele não quer um todo de Sandra, Ele quer um todo de todos. E essa palavra aqui, se você ver, Ele fala para dois tipos de pessoas. Ele fala para o ímpio. E quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles arrogantes, são aqueles soberbos, são aqueles autossuficientes, são aqueles que acham que não necessitam do Senhor. São aqueles que vivem em iniquidade, são aqueles que estão na prostituição, são aqueles que estão vivendo no pecado da carne. Esses são os ímpios. Não querem compromisso com o Senhor e querem viver uma vida devassa. E o Senhor diz que nós temos que ir para eles, para que eles não morram sem a salvação. E que se nós, como atalaia, chamado por Ele, não formos até Ele, e Ele morrer, vai ser requerido de mim e de você o sangue dessa pessoa. E isso é muito sério. Lá em Atos 4:20, ele diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele aqui no primeiro versículo, ele diz para que o profeta coma do rolo. Esse rolo é a palavra. Ele diz: come do rolo. O rolo é a palavra. E você não tem como comer desse rolo se você não abre ele para comer. Ele diz ao profeta: come, e aquilo que tu comer, alimenta aí o teu ventre. E depois que tu comer, vai e dá de comer aos outros. Primeiro nós precisamos dominar a palavra, ter entendimento do que o Senhor nos dá, para então levarmos aos quatro cantos do mundo. O Senhor nos capacita. Às vezes você diz: mas eu não tenho, não sei como é que eu vou falar. Você não vai falar de você mesmo, você vai falar do Senhor. Você vai falar daquilo que Ele fez por você, daquilo que Ele transformou na sua vida. Você vai falar o que está escrito aqui. Se você abrir o rolo e você comer desse rolo e você for viver desse rolo, aí você vai saber o que falar. Você não vai deixar que o seu melhor amigo morra e vá para o inferno. Você não vai deixar que seu pai, que a sua mãe, que a sua família, que seus vizinhos vá para o inferno. Porque quando nós deixamos de levar a palavra, é isso que ele está dizendo, que nós somos o canal que leva essas pessoas para o inferno. Que nós somos o canal que, de vez de levá-los para uma vida eterna, estamos levando eles para uma vida eterna de morte no inferno. Porque nós resolvemos nos calar. É uma palavra dura, mas é necessária. A palavra do Senhor não pode ser dita de qualquer maneira. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e nem podemos massagear o ego de ninguém. Nós precisamos dizer o que está escrito, sem tirar nem pôr. Porque ele diz que maldito o homem que tira um J, um I, um tio, uma vírgula que seja. Nem tirar, nem acrescentar. Mas ele diz que nós temos que fazer isso. Ele diz aqui: come o rolo, alimenta o espírito. Comer o rolo é isso, é alimentar o espírito. Senhor, eu preciso. Senhor, o voto que eu quero contigo é que o Senhor transforme a minha vida espiritual. Porque eu não tenho como levar vida para alguém se eu não tiver vida em mim mesma.
E eu não vou ter vida em mim mesma se eu não comer do rolo. Se eu não vier estar aqui. Porque você veio para aqui hoje porque você tem necessidade de comer a palavra. Mas também você poderia estar no cinema comendo pipoca e assistindo um filme. Eu estar aqui com vocês aí, ou estar passando um filme com vocês aí, e o resultado depois disso é que vai contar o que valeu. Eu sou um filme que vocês estão assistindo, mas a lição que vocês vão tirar desse filme, o que vocês vão fazer após isso, é que vai contar o seu aprendizado. Só que isso é um filme da vida real. Isso é um filme que vai acontecer, que já está às portas, que já está acontecendo. E que ele tem pressa, e que nós não podemos mais ficar esperando não, amanhã, depois eu vou. Ezequiel diz que a palavra era doce como mel, como está lá no versículo 3. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as suas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. A palavra do Senhor é doce como mel, mas ela é doce como mel para quem a busca, porque ela pode se tornar amarga para quem não está buscando uma vida espiritual. Ela é doce como mel se eu estiver buscando, mas se eu não tiver, ela vai ser amarga. E nós vamos ver isso mais na frente, né? Lá no versículo 14, ele diz assim, ó: então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Amargurado. Ele comeu o rolo, disse que era doce como mel, mas o Espírito o levantou e disse: vai. E ele disse que foi, mas que era com amargura. Semana passada, nós ouvimos falar aqui muito de Jonas, né? Tivemos uma ministração aqui maravilhosa, que foi falado sobre Jonas. Ontem a gente estava até falando sobre ele. E foi falado, né? Que Jonas deu ninja no Senhor, pelo menos ele achou. Vai lá em Nínive. E ele pegou e disse: vou não. Porque ele estava amargurado. Sabe qual era a amargura dele? Era ir falar para um povo rebelde, pecador, miserável, que ele não queria ir, porque ele sabia que se ele fosse, ele conhecia a Deus e sabia que Deus poderia salvá-los. E ele estava muito indignado por conta do pecado daquele povo, que ele achava que não merecia. E muitas vezes é isso que eu e você fazemos. Porque agora nós nos convertemos. Porque eu conheço ao Senhor. E aquela pessoa, vamos procurar outro. Não merece, tem que morrer. Era isso. E Ezequiel teve essa amargura, essa revolta nele. Porque aquele povo, como o Senhor disse, era um povo rebelde, que não queria ouvir, não era o profeta. Não era a Sandra que eles não queriam ouvir. Era o próprio Deus que eles não queriam ouvir. Porque Deus disse: vai e fala à casa de Israel. Você sabe qual era a casa de Israel e quem é a casa de Israel? Digam aí para mim, por favor, quem é a casa de Israel? Quem? Nós quem? E é? Tem certeza disso? Tem certeza que a casa de Israel é você? Que é a igreja? Será que é mesmo? Porque a palavra do Senhor, ela julga a natureza e o que fazemos na carne. E assim anuncia a ira de Deus que vem sobre ela, sobre a nossa carne. E aí, o julgamento vem para nós, como profetas, como atalaias, e vai para ele, para quem a gente está mandando. Um povo que estava no cativeiro. Depois que o Senhor nos alimenta, Ele nos envia para livrarmos, para levarmos esse alimento para aquelas pessoas, né?
Estamos hoje aqui, em mais um culto, em mais um momento, em mais um mover, coisas lindas e maravilhosas, para comer do rolo. Esse rolo, ele vem nos dando direção, né? Esse rolo, você se alimenta aqui no culto. Esse rolo, se você vem para a escola bíblica dominical, você se alimenta ali. Esse rolo você se alimenta, como disse a diaconisa Janaína, no grupo pequeno, que muitos acham que é insignificante e que não vão e que não levam ninguém para estar nesse grupo. E eu posso me colocar diante de você que se eu não levo, é porque para mim não é importante aquilo que o Senhor está querendo que eu faça. É porque a minha vida é mais importante. Basta eu já estar ali. Porque vai ter alguém para falar para aquele. Não, mas é porque eu já falei tanto para esse meu vizinho, para essa minha vizinha, para essa minha família, mas eles não querem nada, então eu vou desistir dele. Mas o Senhor não desistiu de nós. E ele chama a atenção do profeta para que ele vá. E ele depois ele ainda dá um alerta a ele, cuidado para você não ficar rebelde feito os outros. Obedeça, viu? O Senhor diz a Ezequiel que ele não está indo falar com estranhos, mas com um povo que entende o que ele fala. Mas que mesmo assim, eles não vão ouvir, porque eles são casa rebelde. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que todos os ministros que vão chegando aqui, que vão falando, o povo rebelde não vai dar nem tchum, porque eles não querem ouvir a Deus. Nunca pense que quem está aqui está trazendo algo que é dele, porque se ele trouxer algo dele, o Senhor vai requerer dele. O que tem que ser ministrado aqui é a palavra do Senhor, é a verdade. E essa verdade é dolorosa, mas é necessária. E o Senhor, Ele nos trata com tanto amor. Ele nos ama tanto que Ele vive nos advertendo, porque o Senhor, Ele tem prazer que nós estejamos na sua presença. E nós ficamos retardando. Nós ficamos brincando de roleta russa. Peraí. Eita, não é agora não. Então, no próximo, quem sabe? Eita, não. Tem mais ainda. Já foram quantas? Ainda tem 4 balinhas. Vamos ver. Roleta russa. Só que nós não fazemos com a nossa vida só, né? Fazemos com a do outro, né? E o Senhor disse que não dá para isso. Ele diz, vai até a casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Vai ao meu povo que fez aliança comigo, que me esqueceu. Vai àquele que um dia fervia, queimava. Irmão, você não sabe como é ruim. Eu não sei se você já passou por isso ou não. Mas para que eu estivesse hoje aqui, que coisa dolorosa. É horrível você dizer, Senhor, me usa, faz isso comigo. E você sinta aquele vazio. E você procura qual é o motivo e não sabe por que você está daquele jeito. Mas quando você se dispõe de verdade, que o profeta vem e fala com você, e você dá ouvidos a ele, porque todas as vozes calaram, mas a voz dele você ouviu, é maravilhoso. Você vai sentir dores dentro das suas entranhas, mas são dores, sabe, cirúrgicas, como disse a minha irmãzinha ontem. O Senhor, Ele faz com que a gente tenha isso, para que a gente possa ser tratada, tirar das nossas entranhas aquilo que não serve. O povo não queria ouvir ao Senhor. Eles estavam rebeldes. Não era o Ezequiel que eles rejeitavam e não ouviam, era o Senhor. Lá em Lucas 10:16 diz, quem vos ouve a voz, a mim ouvem. E quem vos rejeita a voz, a mim rejeita. Rejeita a quem me enviou. Não é
ao ministro, pastor, diácono, pregador, que nós rejeitamos quando não ouvimos. É ao Senhor. É ao Senhor que você rejeita todas as vezes que você é exortado. É ao Senhor que você rejeita todas as vezes que você está em casa e não é ninguém que chegou para falar com você. É o próprio Deus que chega lá e você diz, é da minha cabeça. Quando você está lendo ali a palavra e você, eita, isso aqui não. Aí muda porque não quer receber aquilo ali. Aí você fica, não, essa não. Quando a gente pede as coisas ao Senhor, a gente tem que estar disposto a realmente cumprir aquilo. E quando eu fiz esse voto com o Senhor, eu disse, Senhor, eu estou com saudade de mim. Eu estou com saudade de Sandra, Senhor. Cadê ela? Onde é que ela está, hein? Porque isso aqui é pouco, eu não fico satisfeita com isso. Eu quero eu de volta. Me traga. Porque eu achava que o meu altar ao Senhor era num local. Porque eu morava lá na Macaxeira. E quando eu morava lá, eu e o Senhor... Olhe, para deixar ele era difícil. Eu colocava a mesa... E ali na mesa eu colocava os pratos dos filhos e outro prato. E eles perguntavam, mãe, é para quê? Esse daqui é do Espírito Santo. Do nível de intimidade que nós tínhamos. E quando eu me mudei para lá, de lá eu vim morar para o lado de cá, de novo, que eu voltei. Eu comecei a me sabotar e comecei a acreditar que meu altar só era lá. Eu digo, eu não consigo fazer nada aqui. Lá era tão diferente, lá eu fluía, lá eu louvava, lá eu aquilo. Os vizinhos iam na minha casa pedir. Irmã, a senhora não louvou, louve, porque eu nem conhecia a vizinha nova e ela ficava lá na cozinha ouvindo, porque eu ficava orando por cada vizinho, porque eu ficava louvando, e ela foi na minha casa, quando ela viu, num determinado momento que eu não estava bem, ela foi lá. Diga, irmã, olha, irmã, eu vim lhe pedir para que não pare de louvar, não pare de orar, não, porque às vezes eu estou tão atribulada e a senhora fica orando. Pense na tapa que eu levei. Porque não se trata de mim, não é sobre mim, não é sobre você. Problema é seu e problema é meu, se nós estamos passando por alguma coisa ou não. A nossa responsabilidade é fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. E Ele vai cuidar de nós. Quando nós queremos cuidar de nós mesmos, é difícil de conseguir fazer como o Senhor faz. Então nós somos a casa de Israel. E hoje o Senhor fala conosco. O povo não queria ouvir ao Senhor. Estavam rebeldes. Você disse que você é a casa de Israel. Não foi eu que falei, não. Foi você quem disse. Povo do Senhor. A casa de Israel. Era o povo do Senhor. Mas era o mesmo povo do Senhor que deu as costas para ele. Eles foram exilados, foram para o exílio. E o Senhor vai e manda o profeta ir lá. No versículo 7 ele diz, casa rebelde, né? Aí ele diz que eles tinham uma fronte obstinada, dura. Sabe aquela pessoa que você está falando é insensível, que parece mais que ele é um maníaco, um psicopata. Que o psicopata, ele mata, ele pinta, ele borda e ele não está nem tchum. Você vai perguntar se ele se arrependeu? Não. Sentiu alguma coisa? Também não estou sentindo nada. Eu senti dor de barriga antes de vir. Eu digo, ai meu Deus, comecei a suar, digo, Jesus, venha cá, porque a responsabilidade é grande, Senhor, venha cá. Mas ele não sente nada, não tem emoções. É a casa de Israel, estava dessa forma, insensível para a voz do Senhor. Mas ele diz que ele colocou sobre você, ele colocou sobre mim, uma fronte dura como diamante. Para que você não tenha medo. Então não tenha medo de chegar para aquela pessoa que você está vendo que vai morrer sem Jesus, porque ela é ignorante com você, porque ela vai lhe tratar mal, porque ela não dá atenção a você. Bata no seu irmãozinho que estiver dormindo aí, para ele acordar. Não deixe ninguém ser roubado. Acorda aí, irmãos. Porque o Senhor está falando, não é para mim só não, é para todos nós. Amém? Glória a Deus. Pronto, é só acordar e pronto. Era um povo teimoso.
era um povo teimoso e a casa de Israel estava assim mesmo, dormindo. É assim que nós estamos muitas vezes, dormindo. Mas não é esse sono que a gente fecha o olhinho e dorme, não. Esse sono geralmente dentro da igreja é para que você seja roubado. Então quando você tiver sono, fique em pé e não se encoste na parede. Porque se você cochilar vai cair, aí você levanta. É assim. Mas ele diz, igreja, vai lá, meu povinho, e escuta a minha voz. Você já viu a responsabilidade que você tem? Não tenha medo de cara feia. O Senhor, Ele deu a você, assim como Ele fez com Ezequiel, Ele também vai fazer hoje com você. Ele vai te dar um rosto duro como diamante. Ousadia cada um de nós já temos, porque entenda que o Senhor já nos deu tudo. Ele não vai dar, Ele já deu. Agora, com que Ele me deu, o que eu vou fazer com isso, é que é diferente. Você tem que entender que você já tem a autoridade. Ele não vai lhe dar a autoridade, Ele já lhe deu a autoridade. A palavra dele diz, eis que coloco sobre vós o Espírito Santo. E sobre vós estará o poder dele para profetizar, para curar, para pisar em escorpiões. É através da palavra dele, do nome dele, mas ele já derramou sobre você. Então você tem autoridade para chegar naquela pessoa e declarar vida sobre a vida dela, para que ela não morra. Vocês viram um ato profético aqui. Vocês viram aqui representado um vale de pessoas mortas, como diz lá Ezequiel. Ezequiel foi uma perseguição na minha vida do ano passado para cá, que misericórdia. Eu digo, ixi, eu já estava correndo, daqui a pouco estava mesmo, e só estava esperando passar um ônibus com o nome Ezequiel, porque Ezequiel vai para a cova, sai da cova, vai para a cova, sai da cova. E nós não podemos ficar dentro de uma cova e nem deixar que outros estejam dentro de uma cova, porque alguém foi lá para tirar você de uma cova e fazer o que o Senhor disse. Profetiza sobre esse vale. Você foi falar para a cadeira, você falou crendo no que você estava falando. Você crê realmente que aquilo que você disse, essa pessoa que você declarou vai estar aqui? Quem crê de verdade, levanta a mão aí para eu ver. Mas não levante a mão com vergonha não, viu? Seja sincero. Se você não crê, eu declaro hoje na tua vida que a sua fé seja renovada, que seja abundante. Porque ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda, você tem fé. Então, declare, profetize, creia, não duvide. Nunca duvide do poder do Senhor. Antes de nós falarmos, nós precisamos observar e ouvir ao Senhor. Lá no versículo 15, ele diz: e fui até o Abibe, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel foi lá para onde o Senhor disse, vai lá para os cativeiros lá. Para aqueles que estão no cativeiro, tu vai lá, que tu vai falar para eles tudo aquilo que eu vou te dizer. Aí Ezequiel foi, com amargura de coração, chegou lá, ficou morando lá com eles, no meio deles. Passou 7 dias lá, calado. Que eu não ouça. Como é? Ele ficou calado. Parou. Não falou nada. Não foi profetizar. Não foi pregar. Ficou parado, ouvindo a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir o direcionamento do Senhor. E nós não vamos saber desse direcionamento do Senhor se não for aqui, ó, através da palavra. Não é esperar que venha uma profetisa, um profeta, ou seja, quem seja, não. É esperar que o próprio Deus fale com você. Vai usar alguém? Vai. Eu estava falando com ele, dizendo, Senhor, o Senhor só faltou mandar a mula de Balaão, porque o Senhor já mandou, já falou com várias coisas aqui, eu estou ouvindo, estou entendendo. Daqui a pouco a mula chega também, porque o Senhor fala. E nós precisamos entender. Eu fui para um encontro com Deus
E o Senhor falou comigo atrás da formiga. Quase que eu me acabo. Formiga pequenininha, mas a bichinha falava. Como aquela formiga falou comigo. Quando o Senhor quer, Ele usa a formiga, usa a mula, usa eu, que às vezes sou uma mula também. Mas nós temos que ser o atalaia que o Senhor precisa. O comando do Senhor virá no momento certo. Lá no versículo 16, aí ele diz: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra de Sandra a mim dizendo. Foi assim? Foi o quê? Veio a palavra de quem? A palavra do Senhor. 7 dias ali, ó. Aí com 7 dias veio a palavra do Senhor, que disse a ele: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-á da minha parte. É da boca do Senhor que você está ouvindo hoje. Eu sou o canal, mas a palavra que você está ouvindo é o Senhor falando com você, da mesma maneira que Ele usou Ezequiel. Hoje eu sou Ezequiel de hoje aqui. A Ezequiel de hoje sou eu, a atalaia que o Senhor chamou, que não queria estar aqui, mas que assim como ele resolveu obedecer. Porque é muito duro, é muito triste, principalmente para nós falarmos para pessoas que têm o coração endurecido. Pessoas que para abrir a boca para dizer um amém, está com medo, não sei de quê. Pessoas que nós estamos dizendo aqui, levanta, profetiza sobre a tua família, sobre a tua casa. Te levanta, guerreia, e parece que está amarrado. Então nós precisamos acordar e ouvir a voz do Senhor. Mas não é só ouvir. Não é só ouvir. Foram anos para que o Senhor dissesse, agora tu vai. E quando Ele disse que agora tu vai, eu digo, agora eu não quero ir. Senhor, eu não quero ir. Eu não quero ir, Senhor. Mas não é a vontade minha que tem que prevalecer, é a vontade do Senhor. Então, depois que nós passamos pelo treinamento do Senhor, Ele nos leva para uma etapa maior. Ele nos chama como atalaia, para que nós possamos alertar a cidade. Como boca de Deus para as nações. A vida e a morte do ímpio está sobre as nossas mãos. Lá no versículo 18 ele diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererá. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que é você quem vai pagar o preço pela vida daquele que você está vendo na iniquidade, que você passa, que você volta, que você passa por cima, que você não está nem aí, porque você tem acesso a ele e você não faz, e não faz porque não quer. E o Senhor vai requerer da sua vida. Ele vai requerer de mim. Pense nisso. Todas as vezes que o Senhor te envia a falar, e não é hoje que Ele enviou, faz tempo. Porque Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Você sabe onde é os confins da terra? Alguém aqui já foi lá nos confins da terra? Ninguém? Ninguém aqui, levanta a mão quem não foi para os confins da terra. Quem nunca foi lá, levanta a mão. Ah, todo mundo já foi? Ô, gente, então quem já foi para os confins da terra, levanta a mão quem já foi. Bora, agora eu estou confusa, vocês foram ou não foram para os confins da terra? Agora a gente ficou pensando, não sei nem onde é, né? Até os confins da terra, é até onde você possa chegar, é por onde você for. Lá em São Paulo tem um lugar chamado Fim do Mundo. Aí meu irmão fazia assim, eu vou trabalhar no fim do mundo. Eu disse, tá, deve ser porque é longe, vai.
Aí eu fui trabalhar com ele. Meu irmão, o lugar é no fim do mundo mesmo. E tem uma plaquinha assim, ó. Bem-vindo ao fim do mundo. Eu, vixe! É tão longe. É o fim do mundo. O fim do mundo é os confins da terra. Até lá eu tenho que ir para levar a palavra do Senhor. Os fins do mundo é nas vielas. Sabe o que é viela, né? Aquelas ruazinhas, aquelas coisinhas estreitas. Os fins do mundo é lá no Planeta das Flores, na Avenida Liberdade, em Coqueiral, Jardim São Paulo. Porque os fins do mundo vai ser em todo lugar. Porque quem está aqui, o fim do mundo vai ser mais longe. Quem está lá, o fim do mundo vai ser aqui. E nós precisamos ir levar essa palavra. Ele diz que a responsabilidade é nossa como atalaia. Lá vem! Corre que o perigo vem ali! A cidade, todo mundo, se a cidade quiser ouvir, vai ouvir, né? Mas ele recebeu esse alerta e não foi. Aí Noé disse, olha, vai ter uma chuvinha, vou fazer a arca. Acreditaram nele? Era o atalaia avisando que ia acontecer. Mas não deram nem ouvido. Foi? Olha, sai daí. Vai em frente, vê se não olha nem para trás. Porque se você olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Foi alertado? O atalaia avisou? Obedeceu? Estátua. Virou uma estátua de sal. Aí você escolhe se você quer virar uma estátua de sal. Você escolhe se você vai morrer afogado. Você escolhe qual vai ser o fim da sua história. Porque ontem nós estávamos conversando, e uma coisa que é muito boa, ainda na ministração de Jonas, teve um comparativo aí que minha irmã fez sobre Jonas e o rei Asa, e o começo de um foi ruim e o do outro foi bom. Um que foi ruim como terminou bom e o que foi bom terminou ruim. Então o final das coisas é que deve ser bom. E melhor se começar bom, o meio for bom, o caminho for bom e o final for ótimo. Sinceramente, eu não quero ver a minha família morta. Mas ele diz que se nós não falarmos para o ímpio, e o ímpio morrer sem que nós venhamos a falar para ele, nós vamos pagar o preço por isso. Mas, se nós falarmos para o ímpio, e o ímpio não der ouvido para o que nós falarmos, e ele morrer, tchau pro louro. Aí é problema dele, você não vai pagar por isso. Porque você o alertou e ele foi. Mas você acha que ele está falando aqui só para o ímpio? Será que essa exortação que o Senhor está dizendo aqui era só para o ímpio? Porque ele está falando da casa de Israel, e vocês disseram que vocês é o povo de Israel. Então, se nós somos o povo de Israel, e o povo de Israel hoje aqui representado pela igreja, ele está trazendo também para a igreja, lá no versículo 19. E aí, meu filho, dá arrepio na espinha. Se ligue aí no que está dizendo aqui para você, para mim, para nós. Que ele diz assim, ó, no 20. Semelhantemente quer dizer, da mesma forma que você falar para um, ou da mesma forma que, entendeu? Então ele diz assim, ó, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade. Quem são os justos que ele está falando? Quem é justo aqui? Levanta a mão. Você sabe o que é justo? Hã? Alguém aí, me diga por favor, quem é justo? Quer o microfone para falar? Hã?
O justo é aquele que anda no caminho do Senhor. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Justificado aonde? Na cruz. Escola Bíblica Dominical, 16h30. No domingo. Certo? Quem aqui ainda não é batizado? Levanta a mão para eu saber. Cadê? Não é batizado ainda. Não é, né? Quero ver todos vocês domingo na salinha. Sou a professora da Escola Bíblica Dominical. Eu, professor Radamés, viu? Por favor, 16h30, cheguem lá. Nós precisamos crescer juntos. Para depois vocês virem para cá sentir dor de barriga também. Porque é bom, né? Só os outros. Então vocês têm ministrar a palavra e vir para cá. Então o que é que acontece? Ele está dizendo aqui, ó, que os justos, presta atenção. O justo é o que foi justificado. O justo é aquele que entregou a vida a Jesus. O justo é aquele que está andando nos caminhos do Senhor. Aí ele está dizendo que para esse justo, que no caso sou eu e você. Aí ele está dizendo lá para o Atalaia, para dizer para esse justo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste. Quem não avisou? Diga eu. Aí ele diz aqui, ó. Tu não avisaste, no seu pecado ele morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Ou seja, nada do que eu ou você tenhamos feito na presença do Senhor será levado em conta se nós nos desviarmos do seu caminho, se nós cairmos em pecado e se nós morrermos sem retorno para a presença do Senhor. Nada do que você fez não vai contar para o Senhor. A salvação que você achava que tinha e que muitos bate martelo, uma vez salvo, salvo para sempre, conversa fiada. Tem condição. Nem condicional, não. A condição para a minha eternidade com o Senhor é uma vida santa, é uma vida na presença dEle, é uma vida sem pecado. Todo mundo que está aqui é pecador. Todo mundo, não tem ninguém aqui que não seja pecador. A diferença é que você não vive praticando o pecado. O pecado na sua vida tem que ser um acidente. Apenas isso. Então, quando eu levo uma topada... Mas aí, o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. E lá em Ezequiel 33, do 11 ao 12, Ele diz isso. Ezequiel 33, 11, versículo 11 e 12, que Ele diz assim, ó. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Ou seja, quando o ímpio se converte, aquilo que ele fez no passado não vai mais valer para o Senhor, porque ele se arrependeu, ele deixou a vida de pecado. Então, aquilo que ele fez não vale mais. Quando o justo já se converteu e ele vai e volta para a vida do pecado, se ele morrer no pecado, aí aquilo que ele fez no caminho, bonitinho, direitinho com o Senhor, não vai ser levado em conta também. Do mesmo jeito que o pecado antes não foi, o pecado agora vai ser levado em conta. E o que ele fez de bom não vai. Então nós precisamos dar esse alerta para a igreja, esse alerta para nós mesmos.
E o que é que acontece muitas vezes dentro da igreja? Agora falando para nós da igreja. Às vezes nós vemos um irmão dentro da igreja que está fraco, que tem um vacilo, que de repente pecou, porque a palavra não é outra, é pecado mesmo. Ele caiu na carne, fez a vontade da carne, talvez se prostituiu, talvez traiu a esposa, talvez roubou, não importa o que ele fez. E aí você olha para ele e fala, olha ali, vice? Joãozinho, meu filho, rapaz, Joãozinho se desviou com um sorriso na orelha, de vez de estar chorando, amargura, de vez de dizer, Senhor, tem misericórdia de Joãozinho. E de chegar lá perto de Joãozinho e dizer a ele, Joãozinho, eu sei que é difícil, meu irmão, mas eu ando contigo. Sai dessa, o Senhor vai te perdoar. Não, faz assim, ó. Puf, termina de matar. Quantas pessoas morrem porque nós o matamos com a nossa indiferença? Ah, menino, fulano sabe da palavra. Então, é problema dele. O problema dele não é seu. Porque ainda que ele saiba da palavra, ele está necessitando que você o alerte. É para isso que serve a atalaia. E não para chegar e deixar que o irmão morra. Depois que você falar com ele, ele continuar, aí é a escolha dele. Como o Senhor disse aqui a Ezequiel. Vai lá, que se eles quiserem ou não ouvir, tu vai falar. Se ele ouvir, ótimo. Se ele não ouvir, tu não tem nada a ver com isso. Então não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino do Senhor, não. Se não houver arrependimento, certamente morrerá. Assim como o justo, se transgredir e não se arrepender, certamente morrerá. Você pode pensar, todos vão morrer. Verdade. Todo mundo vai morrer. Só que existe a morte física e a morte espiritual. Se você quer ter uma vida eterna com o Senhor, você precisa morrer na sua carne. Para que você tenha uma vida eterna. Você precisa morrer na sua vontade. Mas quando você decide continuar uma vida de pecado, aí as coisas são diferentes, meu irmão. Então essas cadeiras, elas precisam ser trazidas às pessoas que nós estamos almejando. Que nós possamos, a partir de hoje, se não fazíamos, fazer. Se fazíamos, fazermos mais. Sair da nossa zona de conforto. Porque o Senhor está chamando você como atalaia. O Senhor vai cobrar de você e vai cobrar de mim. Vai cobrar de você e vai cobrar de mim. Gostaria de chamar a Lidiane aqui. Olha, irmãos, massagear o ego de alguém é a melhor coisa que tem. Você vai ter uma tuia de gente atrás de você, porque você vai estar bajulando essa pessoa o tempo todo. O problema é que por conta da sua falta de responsabilidade, porque não é outro nome que nós temos, o Senhor está dizendo que nós somos responsáveis. Então, se nós fugimos daquilo ao qual nós fomos chamados, nós somos irresponsáveis. Não é? Então, quando você for convidado ou for convocado para fazer algo que o Senhor te chamou, se lance. Ainda que você tenha que ir só. Não espere por ninguém, porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. Ah, eu até ia, mas meu marido não quis ir. Ah, eu até queria ir, mas minha amiga não foi. Ah, eu até queria mais. Siga você. Siga você. Escute
o que diz essa canção. Filho do homem, quando eu fizer minha espada, pois sobre a terra, pegue um homem, você atalaia, pra tocar trombeta e avisar o povo que aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado e a espada vier Escute isso. e o abater no atalaia, seu sangue não será cobrado. Todos os que são atalaias do Senhor, fiquem Mas de pé nesse toque a momento. trombeta atalaia, toque pra avisar o povo, toque a trombeta atalaia e não deixe perecer meu povo. E não deixe perecer meu povo. Filho do homem, Você é filho do por homem. atalaia, Você é eu te atalaia do Senhor. constituí sobre a minha casa. Não se acovarde. Ouvirás a palavra que vem da minha boca. Declare isso por onde você for. O que vem da minha parte, fale ao perverso que se converta do seu mau caminho e salve sua vida, visto que em suas transgressões de pecados Aleluia. a minha justiça tem se afastado. Mas toque a trombeta atalaia, toque para avisar o povo, toque a trombeta atalaia e não deixe perecer meu povo. E não deixe perecer meu povo. É hora de arrepender-se. Esse é o momento de confessar. Desviar-se Esse é o momento de dos você maus se derramar diante do Senhor. caminhos, converter-se Esse é o momento de você do dizer: até aqui, pecado, Senhor. fazer De você dizer: eis-me juízo aqui. e justiça. Aleluia. E certamente viverás, certamente viverás. Mas toque a trombeta atalaia, toque pra avisar o povo, toque a trombeta atalaia e não deixe perecer meu povo. E não deixe perecer meu povo. E certamente viverás, certamente viverás, certamente viverás, certamente viverás. Depois que nós fazemos a vontade do Senhor, que vamos aos cativeiros, que ficamos em silêncio, que Ele diz: abre a boca e fala. O Senhor vê a nossa prontidão e Ele diz: agora vai lá no vale. E aí Ele nos manda ir para o vale. Ele diz: vai lá no vale.
E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E aí nós vamos no vale. E o Senhor diz, o profeta fala: então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da casa, da tua casa. Quando você for falar para o ímpio ou para o justo caído, que ele não te dê ouvido, tenha essa certeza que não é a você que ele não vai ouvir, é ao Senhor. Mas vai ter momentos que o Senhor vai dizer: entra na tua casa e fica lá, e te cala. Tu não vai falar para que ninguém se arrependa. Tu não vai na casa do ímpio e tu não vai falar para aquele justo que caiu no pecado. Tu vai ficar calado. Tu vai ficar calado e eu vou segurar tua língua para que tu não fale. E quando a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo. E não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Chegará o tempo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E vai chegar o tempo que o Espírito Santo não vai mais estar convencendo ninguém. Que o homem, por sua dureza de coração, não vai estar ouvindo a voz do Senhor. Porque você, como atalaia, você obedeceu e eles endureceram o coração, não ouviram a voz do Senhor. E aí o próprio Senhor, e não você, é quem vai decidir e dizer: agora você não vai falar nada. Agora você vai se calar. E para que você não fale, eu vou prender sua voz. Você vai tentar falar. É experiência própria. E é por isso que hoje eu estou aqui, depois de anos. Porque o Senhor me colocou dentro de casa. O Senhor colocou amarras em mim. O Senhor travou a minha língua para que eu não fosse falar. Porque o povo era casa rebelde. E eu já os havia alertado. Mas o Senhor diz: agora vai. E ele encerra dizendo: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Então que nós não sejamos essa casa rebelde. Que nós possamos de verdade fazer a vontade do Senhor ser cumprida através de nós. Então eu gostaria que você viesse aqui na frente. Se você quer realtar essa aliança com o Senhor, se você quer ser uma atalaia de verdade, lembrando que não é com a sua força, é com a força do Senhor. Não é o seu poder, é o poder dele. Se você quer isso, se você quer que o Senhor te fortifique, que o Senhor te leve, que o Senhor seja usado através da tua vida, vem aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Se você quer dar esse passo para dizer ao Senhor: Senhor, eu vou ser o teu atalaia. Aí você vem aqui na frente para que nós possamos orar por você. Quantos atalaias do Senhor querem fazer essa aliança e renovar com Ele essa aliança? Quando você diz: eu fico aqui, você está dizendo, e você não está disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que faça. E é nesse momento que o Senhor diz que nós vamos nos calar. O que eu estou chamando você para vir aqui na frente é para você ter um compromisso com o Senhor, não comigo. E quando você diz:
Eis-me aqui, Senhor. Que você diz, eu sou o teu atalaia. Você se dispõe a isso.